Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui entrevistando mais um palestrante do Poliglota 2021, dessa vez Wallace Armani. Então, vamos conhecê-lo. Wallace, de onde você vem e o que você faz? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho como, não tanto atualmente, mas trabalho como professor de idiomas e tradutor, não como intérprete, né, como trabalho de tradução e versão. E atualmente estou na universidade terminando meu mestrado em Sociologia Política, esperando aí ano que vem ingressar no doutorado, né, nessa mesma área. Então, no momento você trabalha como professor, tradutor e também fazendo E trabalho mestrado como aí, né? analista político para um instituto, né, no Brasil. Ah, tá. E você me falou que você não está no Brasil agora. Você está onde e fazendo o que aí? Nesse instante, eu estou falando de Zagreb, na Croácia. Saí do Brasil no dia 1º de outubro, né? Na verdade, eu tinha um plano de fazer uma ponte entre Zagreb e Bósnia e Sarajevo. Acabou que eu desisti da ideia de ir para Sarajevo, motivos, né? Depois eu até posso explicar. Mas eu estou aqui pela segunda vez. Na verdade, eu vim aqui em 2019, da outra vez com meu pai. A gente fez um giro pela Europa, aí conheci a Eslovênia, conheci a Croácia, me encantei com o lugar, comecei a estudar o idioma ainda em 2019 e dessa vez, 2 anos depois, eu vim para tentar praticar um pouco, para tentar mergulhar um pouco na cultura, no idioma e aproveitar bem a cidade, né? Então, eu volto para o Brasil agora no dia 19. Ah, tá. Então, Então você foi 18 aí dias, como quase 19 turista, dias aqui. turista poliglota, né? Fazendo uma imersão, né? Não aproveitei tanto o idioma quanto eu gostaria, mas está sendo muito E legal a viagem. em relação a idiomas, quando você começou a se interessar por idiomas e quais você já estudou? Primeiro, eu sou de 1977, tá? Estou com 44 anos. O primeiro idioma que eu tive interesse de aprender foi aos 10 anos, que era o idioma russo. Mas naquele momento eu pedi ao papai para poder estudar o idioma em Belo Horizonte. Aí ele falou que não, que eu deveria aprender inglês primeiro, para depois aprender qualquer outro idioma. Claro que é uma informação que eu não tinha até então, né? Eu, com 10 anos de idade, eu não tinha noção do que era estar vivendo na Guerra Fria, que era 87. E meu pai era uma pessoa... Meu pai é falecido, ele faleceu recentemente. Meu pai era ele foi do Exército, ele tinha uma mentalidade mais conservadora, com posicionamentos políticos muito rígidos, muito radicais até. E tudo que falasse naquela época, ele fosse alguma coisa ligada à União Soviética, para ele era coisa de comunista. E aí eu só fui entender isso depois, né? Alguns anos depois. Então eu não estudei russo aos 10 anos. Com 14 anos, eu começo a ter aulas de grego clássico, com um professor que, na verdade, era professor de inglês do meu irmão particular. Então, eu fui aprender grego clássico como primeiro idioma estrangeiro, né? E o Que me inglês até permitiu... então estava de Até então, stand-by. nada. Até então, com 14 anos, nada. Então, eu comecei a aprender a ler em grego e me possibilitou a ler autores da antiguidade no original. Depois, eu fui estudando outros idiomas. Aí veio o inglês na sequência, ainda na adolescência, nessa transição de adolescência para a fase adulta, né? E aí apareceu, por exemplo, idiomas como italiano. Eu sou de família italiana, e aí isso me ajudou a ter uma certa inserção na comunidade italiana local de Belo Horizonte. Já há quase 20 anos eu faço parte da comunidade local e fui aprendendo outros idiomas. Inclusive, eu vim a começar a estudar russo em 2009, que era meu sonho de infância. 20 Por anos outros depois, né? motivos, acabou voltando à minha porta, assim, né? Ah, tá. 20 anos depois do seu plano inicial, né? Basicamente. E você também é um hiperpoliglota, né? Pelo que eu vi, faz parte da IPIA. Eu fui, na verdade, eles me fizeram um convite ano passado, há um ano e pouco atrás, Foi o acho que em Matias? junho, julho de 2020. Aí eu até enrolei eles um pouco, porque estava na transição do mestrado, estava sendo um pouco difícil para mim. Aí eu falei, não, no primeiro semestre de 2021,
eu posso enviar os vídeos que eles pedem para que a gente envie vídeos, né, falando em X idiomas, que sejam pelo menos 6 idiomas estrangeiros, e aí passe uma entrevista por escrito e faça também um resumo da nossa biografia, né, em língua inglesa, porque isso vai para o site da Hypia e aí divulga para o mundo inteiro, né? E aí eu fui aceito em abril para maio desse ano, né? Somos aí pouco mais de 200 membros, mas é uma associação que tem uma ideia muito interessante de agregar hiperpoliglotas do mundo inteiro, independentemente das questões étnicas, das questões raciais, independentemente de questões de gênero, independentemente de credo. Então, há uma visão plural dentro da associação e eles até, na verdade, até temos isso como uma política, né? Como uma ideia, um princípio básico para ser membro da Hypia. Não basta ser apenas um hiperpoliglota ou querer ser um hiperpoliglota. Basta ter uma mente aberta também e aceitar todas as diferenças, né? Isso é muito interessante. Uma pessoa que estuda línguas, né, 2 e até 3 ou mais línguas, já é uma pessoa que naturalmente vai ser aberta à diversidade, né? Porque vai estar em contato com muitas culturas. Então, é fácil que as pessoas tenham esse perfil, né? Ajuda, né? Apesar que eu conheço poliglotas que têm, assim, e às vezes profissionais, inclusive, que têm uma mente um pouco mais fechada, né? Não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. Mas eu concordo contigo, né? Quer dizer, esse contato com as diferentes mentalidades, as diferentes formas de se pensar uma língua determinada, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, elas acabam nos abrindo para que a gente veja uma nova cultura com novos olhos, né? Sim. Mas quando a pessoa, no meu ponto de vista, quando a pessoa só quer saber de aprender uma língua para poder falar uma língua e não está nem aí para a cultura daquele povo, fica difícil. A pessoa acaba se fechando e acaba alimentando uma certa vaidade, né? Que acaba ocorrendo entre muitos poliglotas. Porque fala X idiomas, que se torna uma pessoa especial ou acredita que é uma pessoa especial por causa disso. E, para mim, isso é uma grande bobagem. Eu acho que eu, por exemplo, há 30 anos, eu estou com 44, então desde os 14, naquela historinha que eu dei no início, eu estou há 30 anos em contato com línguas estrangeiras, né? E não me dou por satisfeito, por exemplo. Eu quero me aprimorar mais, eu quero poder avançar mais nas línguas que eu tenho contato, que são em níveis diversos entre si, né? Línguas que eu tenho conhecimentos mínimos, há línguas que eu tenho conhecimentos mais avançados, mais aprofundados, e que a todo instante eu quero ter contato com esses idiomas, com essas culturas, com esses povos, pessoas das mais variadas, né? Para tentar expandir ao máximo a minha cabeça. Né? E, Wallace, agora vamos saber qual é o tema da sua palestra no Poliglotar. Explica aí um pouco. Tem a ver até com um pouco já da minha abordagem aqui, né? Que é a etnografia linguística. A etnografia é basicamente um estudo que vem da antropologia e da sociologia, né? Que é o estudo dos povos por meio da relação do pesquisador com essa... o pesquisador sendo um partícipe, sendo uma pessoa que interage com outros grupos sociais e que, a partir dali, ele começa a estabelecer um vínculo, né? Conhecer a cultura, entender quais são os gostos, quais são as peculiaridades, qual é a história daquele povo, quais são as comidas típicas, qual é a música, qual é as manifestações artísticas, a parte linguística, e tudo isso entra. E aí o que acontece? Eu trago, dentro dessa ideia de mostrar falar um pouco do que é etnografia, mas dentro de uma abordagem em que o pesquisador, no caso eu, possa me inserir numa comunidade linguística diferente da minha. Por exemplo, eu estou aqui em Zagreb. O que eu estou fazendo em Zagreb? É turismo? Mas, ao mesmo tempo, aqui eu também estou usando dessas ferramentas de investigação científicas que eu trago da antropologia e da sociologia, junto com a minha bagagem linguística,
com todas as minhas experiências e vivências dentro das línguas estrangeiras, tanto no Brasil quanto no exterior, das vezes que eu pude conhecer outros países, e aí eu trago para essa realidade, tentando me abrir ao máximo para a cultura local, para tentar absorver e entender ao máximo o que eu posso absorver da cultura local, da cultura croata, e aí, a partir disso, eu uso a língua croata para me aproximar. Em Então, alguns momentos, eu uso o inglês, que eu vejo que às vezes, uma barreira entre os locais e a minha pessoa. Então, às vezes, me aproximo, por exemplo, de um garçom, de um barista, de uma pessoa do hotel, de uma outra pessoa qualquer na rua, um vendedor numa loja, eu às vezes me abordo, faço uma abordagem em inglês, e aí, dependendo de como eu vejo que essa conversa é desenvolvida, eu passo a tentar entrar no mundo deles a partir da língua croata. Até onde eu, claro, dentro das minhas próprias limitações como falante de croata. tá. Então, com isso eu vou criando uma abertura com essa pessoa, com esse interlocutor, e vou usando a língua que eu sei, tropeçando, errando aqui, errando ali, sem ter medo de errar, e aí eu vou, inclusive, aprimorando as minhas capacidades linguísticas em relação à língua croata, por exemplo, no caso aqui do Zagreb, e com isso eu percebo que há uma abertura maior de quem está conversando comigo, porque o inglês não é a língua deles. É uma língua veicular para eles, como é para mim aqui uma língua veicular. Então, há aí não só mais um vínculo racional, que é aquele que a gente precisa utilizar para poder conversar e interagir com alguém, mas passa a adotar um vínculo também emocional, afetivo. Porque eu toco na raiz afetiva da pessoa que eu estou falando, que é a pessoa que é nativa da língua croata. Agora, Entende o que eu estou Wallace, querendo dizer? você falou que a pessoa que estuda a etnografia, então, ela tem que se envolver na cultura. Aí eu fico pensando, será que um pesquisador como você, dessa área, pode observar apenas de fora, sem falar a língua? Pode ser uma pessoa que saiba só a sua língua? Pode também trabalhar com isso? Pode, mas se torna um dificultador. Porque o que acontece em muitos casos onde há turismo, por exemplo. O turista, ele geralmente não vive como os locais vivem. Ele frequenta apenas os locais turísticos, ele come apenas nos locais onde tem uma comida internacional, uma cozinha internacional, ele vai procurar por pontos turísticos, ele vai procurar conhecer o local, às vezes pelas lentes de um guia turístico, ele vai procurar uma excursão de uma agência de turismo, por exemplo, e ele acaba passando pelo lugar. Ok, isso é uma vivência interessante. Ele está tendo contato com uma coisa nova, uma nova experiência, mas ele não interage, de fato, com os locais. Mas ele não pode interagir em outra língua? Eu fico pensando até nos repórteres internacionais, analistas políticos que entendem tudo da Rússia, tudo dos Estados Unidos, mas às vezes não falam essas línguas. Sim, mas aí o que acontece é o seguinte, no caso de pessoas como as profissionais que utilizam, por exemplo, o inglês como língua veicular, eles às vezes moram no local, moram na Rússia, como você falou, moram na China, ou moram em outro país, na Alemanha, enfim. E eles usam o inglês diariamente, profissionalmente. Só que é o seguinte, eles não são falantes de inglês nativos, correto? Os locais também não são falantes de inglês nativos. Então, você traz todo mundo para um campo, uma zona neutra, que é a zona do inglês. Não é a minha língua, não é a língua do local. As negociações são feitas, inclusive profissionalmente. Mas, em momento algum, você toca a pessoa a qual você está conversando. No coração dela, né? Não toca. Aquilo que o Mandela falava, né? Quando você fala uma língua estrangeira, você toca a testa da pessoa, a razão, a mente. Quando você fala a língua dela, do nativo, você toca o quê? O coração e a emoção da pessoa. E é nesse sentido que a imersão é feita. Você tem um aprofundamento muito maior e uma abertura, inclusive, uma receptividade dos locais muito maior do que aquela que você tem em inglês. E é nítido, tá?
por exemplo, eu já estive na Rússia, já estive na Lituânia, é a segunda vez na Croácia, já estive na Itália 3 vezes. Na Itália eu não falo outra língua que não seja italiano. Na Rússia eu não falei outra língua que não fosse o russo. Na Lituânia eu não falei outro idioma que não fosse o lituano. O que aconteceu nesses países que eu estive, nas várias vezes? Quando eu abri a boca para poder falar a língua local, a pessoa normalmente me respondia em inglês. O que eu fazia? Eu falava, não, por favor, no seu idioma. Quando eu fazia isso, a pessoa destravava. Aí ela ficava, inicialmente, meio sem saber o que fazer, sem reação, porque ela não está acostumada com estrangeiros que falam a língua dela. Aí ela falava, nossa, que bacana. E elas disparam a falar. Disparam a falar. Mesmo que eu não conseguisse, por exemplo, entender tudo que elas estivessem falando. Começa a falar gíria, começa a falar alguma variação dialetal que eu não entendo, usar um tipo de vocabulário que eu não entendo. E aí, de repente, passando ali, no caso da Lituânia, eu fiquei 2 meses lá. Então, semana após semana, eu ia absorvendo os falares locais. Então, eu comecei a entender, inclusive, variação dialetal. E aí, isso era muito rico, porque a mudança de postura dos locais perante o falante, no caso, nós, estrangeiros que estamos visitando o local, muda completamente. E aí, voltando à questão etnográfica, a minha absorção daquela cultura passa a ser muito maior, porque eu não fico tão distante e alheio. Eu não estou vendo de fora num laboratório. Eu estou dentro daquele cenário, vivendo junto com eles, e ali eles passam a não mais me encarar como um turista apenas. Sim. Cria-se um vínculo afetivo. E essa é a parte mais legal. Então vamos ver aqui se tem perguntas do pessoal, né? Eu acho que eu posso até terminar a interpretação aqui, para talvez o Cido e o Maicon também poderem fazer perguntas. Vou parar aqui. Certo. Então pronto. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Alguém tem alguma curiosidade? Claro que no dia lá da palestra eu vou falar mais sobre isso de forma mais... Sim, você vai ter bem mais tempo do que hoje, porque é só para te conhecer mesmo. Né? Ei, Juliana. Pode falar, Tereza. Ok, eu estava aqui preparando o almoço, por isso que eu mudei de lugar. Local aí, né? Então, eu não tenho uma pergunta, só quero dizer para o Wallace que concordo plenamente com o que ele falou. E é por conta do que você falou, exatamente, a importância de viver no lugar, de conhecer a cultura, a etnografia é super importante, é por causa disso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Muito bem. É por causa disso que eu não faço interpretação do francês. E eu acho que quem faz interpretação sem nunca ter vivido naquele país é muito corajoso, eu não tenho essa coragem. Eu tenho um bacharelado em francês, ensinei francês por 15 anos, tenho amigas do Quebec, por sinal, na semana passada mesmo eu me encontrei com um monte delas, tem um grupo de professoras de francês, todo ano a gente se encontra, professoras aposentadas, e a gente só fala em francês, e é tudo lá do Quebec. Então, mesmo assim, eu não me atrevo, porque eu nunca morei lá, só morei aqui na parte inglesa do Canadá. Mas Canadá é bilíngue, né? Você podia pensar que você já morou aí, já está vivendo aí há 30 anos. Não, isso é uma coisa que as pessoas dizem, mas não é. Na realidade, é assim, aqui onde eu moro, é raro quem fala francês. Tá? O Canadá é bilíngue oficialmente, mas quanto mais distanciado você está do Quebec, eu estou aqui a 7 horas de Quebec, é longe. Aí tem pouquíssima gente que fala francês, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas dizem, mas que não, na prática não é assim, entendeu? Pois é, então parabéns, Wallace, pelo seu trabalho e lhe encontrarei lá, lhe assistirei lá durante o Poliglotar. Muito bom saber. Obrigado. Vou voltar aqui para o meu almoço. Wallace. Pode falar, Sim? Cido. Na verdade, só por curiosidade, já que você está falando de etnografia, e a língua é muito importante para definir uma cultura, né? Ou seja, talvez o aspecto mais importante da cultura realmente seja a língua, né? Não sei a sua opinião. Eu não sei se eu concordo. Eu não sei se eu concordo com o que você está falando, mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que a língua é um dos elementos mais importantes
para se compreender uma cultura. Mas não é o todo, né? Não é assim. Eu não conseguiria pensar, Cido, de uma forma hierárquica, né? Pensar assim, a língua ela é aquilo que está acima, né? Porque, por exemplo, questões políticas. A Teresa deu um exemplo muito interessante. Ela falou assim: o Canadá é bilíngue oficialmente. Eu estou em Zagreb, né? Capital da Croácia. Isso aqui antes era Iugoslávia. Quando era Iugoslávia, a língua oficial era o sérvio-croata. Na hora que separou, a Croácia tem o croata, a Sérvia tem o sérvio, Montenegro tem o montenegrino, a Bósnia tem o bósnio, e aí Eslovênia é esloveno, Macedônia é macedônio. Mas isso aí tudo é a mesma língua ou não? Isso aí tudo... Aí o que acontece? 6 línguas. Alô, Wallace? Parece que travou aí o vídeo. Travou? Não, pode falar, voltou. 6 línguas. De fato, não são 6 línguas, são 3. Esloveno, 3. Macedônio e as outras 4, que a gente vai chamar de bósnio, croata, macedônio, sérvio. Tem até a sigla. Inclusive, no primeiro Poliglotar, a gente teve uma palestra sobre essas 4 línguas, que na verdade eram só uma. Teve uma palestra sobre isso, viu? 2016. Porque é político. É político. A Bósnia se torna um estado independente, então ela tem a língua oficial dela, a Bósnia, o bósnio. Aí você pensa o seguinte, voltando na questão do Cido. Mas e como é que a questão linguística aí fica? Porque para o cara que é nascido na Bósnia, ele fala, não, eu falo bósnio. Mas ele conversa com o croata normalmente. A intercambialidade entre o bósnio e o croata, ela é muito maior do que entre português e espanhol. Eu diria que é quase que como falar, por exemplo, o falar do Rio Grande do Sul com o falar de Minas. Ou então, falar do Acre, ou falar da Paraíba, enfim. Wallace, na verdade, então, eu queria chegar nesse ponto aí mesmo. Não, concordo com você, que mesmo sem língua, pode existir cultura, né? Tanto que na antiguidade, quando não se usava a língua ainda, só aquelas expressões culturais, né? O cara usava uma língua, eles tinham cultura, né? Não sei, você é da... Tem que pensar o seguinte, né? Desde que o homem aprende a velar pelos seus mortos, você já tem produção de cultura. E a gente também pode pensar, por exemplo... você tem uma língua desenvolvida. Quantos países falam espanhol? Mais de 20. Então, tem uma cultura mexicana, tem uma cultura espanhola, uma cultura argentina, que são diferentes, mas falam a mesma língua e é outra cultura, né? Então, Wallace... Não, e no Brasil, país do tamanho do nosso. Brasil, quantas culturas tem dentro do Brasil? Também. Então, Wallace, é que eu queria te perguntar justamente, eu queria entrar no aspecto da linguística mesmo. Existe, a base dessas línguas todas aí é uma língua eslava? É o eslavo, sei lá? Sim. O que acontece é porque as línguas eslavas elas são divididas em 3 sub-ramos, né? Eslavas orientais, ocidentais e meridionais. As orientais são o ucraniano, o bielorrusso e o russo, que são muito parecidas entre si, essas 3. Elas são intercambiáveis. As meridionais, ou do sul, que são esloveno, macedônio, bósnio, croata, montenegrino e sérvio, e búlgaro, sendo que o búlgaro e o macedônio são muito parecidas entre si, tá? E as ocidentais, que são tcheco, polaco e polonês, né, e eslovaco. Né? Então, você tem essas... Eu estou falando de línguas oficiais, tá? Existem outras línguas eslavas, mas das línguas eslavas oficiais são essas. Só que você para para pensar que montenegrino, bósnio, sérvio e croata, se você espremer, é de fato a mesma língua, com mudanças e variações dialetais, às vezes muda uma construção frasal, muda às vezes uma pronúncia de uma palavra aqui e ali, muda uma forma de se perguntar aqui e ali, alguma coisa da gramática pode mudar, mas é a mesma língua. Né? Legal. Não, então, seria mais ou menos como as línguas românicas, então. Você tem o latim, né? Roma vai expandindo o seu império, e em cima do latim você vai tendo as línguas neolatinas. Seria mais ou menos o mesmo movimento aí. Sim. Basicamente. Então, claro que, como você citou o latim, nas línguas eslavas também tem línguas mortas, né?
línguas ancestrais, mais antigas do que as línguas modernas. Mas, inclusive, alguns autores vão chamar de eslavônico, ou de macedônio arcaico, ou macedônio antigo, né? Tem algumas línguas que seriam aí línguas que deram que foram matriz dessas línguas eslavas modernas, né? Como o latim passa a ser aí a língua que vai dar origem a várias línguas românicas modernas, né? Então, culturalmente, você diria que eles têm muitos traços em comum. Estou dizendo em termos de cultura aí, tipo, coisas que vieram se formando lá atrás, lá, e que foi você pensa o seguinte, você tem uma cultura pan-eslava, né? Uma cultura pan-eslava, né? Pensando assim de uma forma macro, e dentro dessa cultura pan-eslava você tem ali as suas subdivisões, né? Eu não posso, claro que países muito pequenos, como a Croácia, como a Eslovênia, como a Macedônia, eu não posso também falar que esses países têm uma cultura única, né? Eles são países que, independentemente da sua ocupação no espaço geográfico, eles às vezes possuem culturas diferenciadas dentro daquele mesmo país, né? Hoje mesmo, eu fui ao mercado local aqui, todo sábado tem esse mercadinho. Aí eu perguntei para uma senhora, eu quero comprar uma camisa que é um traje típico feminino feito à mão, croata. Aí ela falou assim, olha que interessante que ela me perguntou, você quer de onde o traço? De Zagreb, de tal lugar ou de tal lugar? Aí eu falei, não, eu quero de Zagreb. Aí ela pegou, que isso foi um presente para minha mãe, ela pegou, me mostrou, me explicou os traços, me mostrou como que eram as cores e falou, esse aqui é o de Zagreb. Ou seja, há uma distinção, mesmo entre os trajes típicos locais, para identificar de onde que vem como é feito, como é tecido, qual que é o linho escolhido, quais são as cores usadas, quais são os bordados específicos. Isso é interessantíssimo. Isso é etnografia. Ótimo. Eu não sei se a Tereza tem alguma pergunta. Levantou a mão, Tereza? Ou era de antes? Não, tenho. Agora, não é pergunta, não. É só para completar o que o Wallace está falando aí sobre a etnografia. Ele deu exemplo do vestiário. Eu vou dar um exemplo com relação à comida, que é muito importante, tá? Outro dia eu estava fazendo a interpretação consecutiva. Logicamente, gente como o Juliano, como a Raquel, que são ótimos na digitação, eles, quando aparece uma palavra que eles não sabem, eles rapidinho ali procuram. Eu digito muito devagar, então eu prefiro, se possível, saber já a palavra de cabeça, né? Então, outro dia eu estava fazendo uma consecutiva e era sobre alimentação. Então, a moça falou que comia caçava. E eu sei que caçava, em Recife, de onde eu sou, a gente chama de macaxeira, tem gente que chama de mandioca em outras partes do Brasil. E aí ela perguntou assim, aí ela falou comigo, a intérprete, não sei se você sabe como falar isso em inglês. Eu disse, lógico que sei, porque eu compro aqui no Canadá. Olha aqui, no momento eu estou preparando a caçava. Vocês sabem como é que falam isso em inglês? Como é? Yuca. Y-U-C-A. Yuca. Yuca. Mas não é todo supermercado que vende, só é um específico que tem aqui perto onde eu compro. Então são essas coisinhas, e como eu sou assim, muito perfeccionista, que não é uma coisa boa para quem é tradutor, mas para quem é intérprete funciona, porque você falou errado, passou, acabou, não tem mais jeito de consertar. Entendeu? Muito legal, é isso, era né? só para ilustrar a importância da cultura. Sim. Excelente. Então, ótima entrevista. Conhecemos aqui o Wallace Armani. E daqui a 3 semanas vamos ter a palestra dele sobre etnografia linguística no Poliglota 2021. Tá? Gente, brigadão, viu? Então, boa viagem de volta ao Brasil e a gente se vê. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.